Obrigada, presidente. Eu vou falar do 729, que é esse sobre educação inclusiva no município. Tem um pouco a ver com o que eu estava falando no tempo de liderança, mas não especificamente sobre essas terapias que, na verdade, acontecem pela Secretaria de Saúde, quando a gente está falando dessa terapia ABA ou de qualquer terapia que uma criança com autismo faça na APAE. A gente aqui está pedindo informação específica sobre a condição de atendimento das crianças na educação pública da rede municipal. A gente tem conhecimento que, no último concurso, foram contratados, ou melhor, classificados e contratados, né, alguns já chamados, já em exercício, pessoas que vêm fazer a função de monitor escolar. O que a gente tem ouvido de relato, e são relatos bastante, como que eu posso dizer, até constrangidos e receosos, porque são pessoas que estão passando por estágio probatório, mas que não podem deixar de identificar ali no seu dia a dia algumas questões que não estão de acordo com o que deve ser, pensando no melhor ambiente de aprendizagem, de melhor cuidado para a criança com qualquer tipo de deficiência. Essas pessoas, enfrentando esse receio, mesmo assim, têm se mobilizado, se organizado para buscar informação e buscar melhorar essa condição de trabalho. O fato é que algumas delas foram contratadas para serem monitoras e monitores, né, porque são homens e mulheres, e inicialmente foram alocados na educação infantil, e hoje a gente já tem notícia de que muitos deles estão no ensino fundamental, fazendo uma função que, na verdade, teria que ser feita por um professor com especialização em educação especial, com algum tipo de formação específica nessa área. Então, existem monitores que estão passando 8 horas dentro da escola com o aluno, fazendo acompanhamento de aluno que tem necessidade especial, fazendo trabalho de suporte pedagógico, que, na verdade, na prática não se realiza, porque o suporte pedagógico ele não é uma questão de boa vontade do profissional, é uma questão de formação e de condição de trabalho. E o que a gente está vendo, e eu queria muito apelar para a sensibilidade de todos vocês que estão aqui, sobretudo das pessoas que têm, de alguma maneira, essa situação, essa vivência na família com crianças com deficiência, apelar especialmente para os professores, né, por mais que haja aí um ambiente, muitas vezes, que reprime essas críticas, eu acho que é nossa função, nosso dever, inclusive, mais do que profissionalismo, eu acho que é um dever ético de nós todos que somos profissionais da educação, de nós todos que somos parlamentares representantes do povo, de nos colocarmos muito empaticamente no lugar desses professores que estão dentro das salas de aula superlotadas. Eu queria falar de novo sobre a superlotação das salas. Algumas pessoas estão confundindo e achando que, quando a gente fala de superlotação de sala, a gente está falando de o professor quer ter pouco aluno, quer trabalhar menos. Muito pelo contrário. O que acontece hoje é que nós temos salas superlotadas com mais de 30 alunos no ensino fundamental, 35 alunos no fundamental, Escobar, e 1/3 dessa sala superlotada são crianças ou com diagnóstico já fechado de algum tipo de deficiência ou de transtorno de espectro autista, ou em processo de diagnóstico. Então, não existe mais uma condição como a gente tinha há alguns anos atrás, talvez até quando eu comecei minha carreira como professora lá em 2009, a gente tinha um perfil de sala de aula que não é mais o mesmo. E essas crianças, esses adolescentes, demandam um trabalho, uma atenção e um cuidado específico, e uma metodologia específica no sentido de garantir a aprendizagem. A gente tem um prejuízo aí, era isso que eu ia concluir, a gente não tem um prejuízo somente para a criança que tem deficiência, que tem uma dificuldade específica de aprendizagem, mas a gente tem um problema que afeta o trabalho como um todo, afeta o trabalho do professor em relação à sala inteira. Então, isso é um prejuízo muito grande. O que a gente tem nesse requerimento que eu estou comentando com vocês, eu não vou ler as perguntas, porque eu acho que fica cansativo, mas a gente está questionando aqui como é que está essa questão da formação dessas pessoas que estão ficando com essas crianças em uma função que não está exatamente prevista no edital do concurso público, dentro da função que era previsto que elas desempenhassem. A gente também está perguntando aqui em relação como que a SEDUC ela tem feito esses remanejamentos, né, de profissionais dentro da própria rede. Se existe em todas as salas de aula apoio, profissionais de apoio em todas as salas de aula da educação infantil. A gente quer saber como que esses profissionais estão distribuídos na rede. A gente está perguntando se existe um diagnóstico, um acompanhamento
prévio de curto, médio e longo prazo com as crianças que são encaminhadas, se existe um encaminhamento para um setor específico em relação às crianças que têm transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade ou mesmo questões relacionadas à superdotação, né? Crianças que têm alto rendimento, como que a rede lida com as crianças que têm alto rendimento? Porque essas crianças, elas, assim como aquelas que têm déficit de aprendizagem, déficit cognitivo, qualquer outro transtorno ou dificuldade específica, essa criança ela também pode ter dificuldades específicas, ser subaproveitada, né, nos seus potenciais, e isso certamente é um prejuízo. Crianças de classes sociais privilegiadas certamente vão ser acolhidas nas suas potencialidades e vão ter essas potencialidades super desenvolvidas. A gente pergunta também aqui sobre os recursos de acessibilidade dentro das escolas para essas crianças que têm algum tipo de necessidade especial. Deixa eu ver aqui. E, por último, a gente também questiona se a Secretaria de Educação tem se atentado ao preenchimento dos requisitos que estão colocados nas recomendações do Guia do Transporte Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em relação ao tempo ideal de renovação da frota dos ônibus que fazem o transporte escolar na cidade. Mais do que nunca, eu acho que a gente precisa colocar essas questões na ordem do dia, porque a gente saiu aí de um período eleitoral, inclusive, onde essas pautas, não só essa, mas tantas outras são super exploradas. E aí, quando a gente volta para a realidade prática, né, do que é a dinâmica desse local, infelizmente, a gente percebe que existe pouquíssima disposição, com a exceção de 1, 2 ou 3 mandatos, existe pouquíssima disposição de estar apontando, de fato, a fragilidade da gestão municipal, seja em qual área for. Mas, senhores, quando a gente está falando de direito da criança e do adolescente, quando a gente está falando de educação para criança com necessidade especial, a gente precisa ter essa empatia e essa seriedade, esse compromisso de, acima de qualquer compromisso que tenha se estabelecido aí dentro da sua trajetória política, é importante que você cobre, porque o futuro dessa criança ele pode ser seriamente comprometido caso essas condições de aprendizagem não estejam adequadas. E, infelizmente, aqui em Americana, a gente já falou disso na sessão anterior, nós temos um imenso problema em relação a como são trabalhados dados e informações. Então, se diz muito que o orçamento é superavitário, que a gente tem as contas em dia, mas pouco se discute. Eu fiquei muito triste, porque ninguém comentou os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado sobre superlotação de sala. Ninguém, nenhum mandato aqui falou absolutamente nada em relação a essas fragilidades que colocam, sim, o ambiente de aprendizagem, a educação dos nossos filhos, das crianças e adolescentes que estão na rede pública. Ninguém coloca isso em discussão, porque basta dizer, então, que, do ponto de vista fiscal e orçamentário, a cidade está ok. Isso não é estar ok, e eu aproveito mais uma vez a oportunidade de dizer para vocês, vereadores, assinem o nosso projeto de alteração da lei orgânica para que o nosso orçamento seja executado a partir de indicadores e metas onde a gente possa, de fato, medir a eficiência do uso do recurso público. Eu falo isso porque, dentro do apontamento do Tribunal de Contas, questões seríssimas relacionadas a processos, a gente está falando de processos, de procedimentos, a gente está falando de condições de trabalho, de aprendizagem, superlotação de sala, formação de professores, né, um alto percentual de professores sem qualificação específica, sem licenciatura, assumindo aula no município. Então, isso é muito grave, e esse requerimento, né, esse 729, ele vem especificamente para trazer maior esclarecimento sobre as condições de aprendizagem das crianças com algum tipo de necessidade especial no nosso município. Obrigada, presidente. Peço o voto favorável dos vereadores e vereadoras.